Olá, alunos do sexto ano. Na última videoaula nós falávamos sobre a contagem do tempo, que antes da existência dos calendários e dos relógios, o ser humano contava o tempo observando os fenômenos naturais. Mas eis que surgiram os primeiros calendários e que se basearam exatamente nos fenômenos naturais, com exceção do calendário gregoriano, que é o último que nós vamos estudar. Havia vários calendários, praticamente cada povo, cada cultura tinha o seu calendário próprio e aos poucos esses calendários iam se expandindo para outros povos à medida que um povo ia tendo contato com outro povo. Mas dois calendários antigos aparecem aqui com destaque no livro e vocês podem aprofundar isso lendo aí a página 8 do nosso livro de História. O calendário chinês e o calendário egípcio. O calendário chinês ele é um calendário lunar. Nele o mês tem 29 dias e é um calendário que constantemente ele precisa ser atualizado, uma vez que as fases da Lua não acompanham o mesmo período de tempo corretamente. Tem mês que o ciclo da Lua dura 28 dias, tem mês que o ciclo da Lua vai durar 29, então é um calendário que constantemente precisa ser reformulado e atualizado. Também um outro calendário antigo que ficou muito conhecido e foi muito usado por diversos povos é o calendário egípcio. O calendário egípcio ele é um calendário solar, diferente do calendário lunar. O calendário solar ele tem datas mais ou menos fixas, que é bastante semelhante ao nosso. Ele tem 365 dias, o ano, no calendário egípcio, assim como o nosso. Uma diferença do calendário egípcio para o nosso é que ele tem apenas 3 estações do ano, que são baseadas na cheia e na vazão do rio Nilo. O rio Nilo é um rio muito importante, ou é ainda hoje um rio muito importante para o Egito. Toda a agricultura e toda a produção do Egito depende do rio Nilo, que ele tem fases de cheia e depois, quando ele tem a vazão, ou seja, quando o rio baixa o seu nível, ele deixa nas suas margens um solo, um terreno muito fértil. Então, por isso a agricultura se desenvolveu bastante no Antigo Egito e o povo dependia muito do rio. As 3 estações do ano no calendário egípcio são justamente essas: a cheia do Nilo, a vazão do Nilo, que coincidia com o período do plantio, e logo em seguida o período da colheita. Então, cheia do Nilo, período do plantio e período da colheita. Então, essas são as 3 estações do ano nas quais se baseia o calendário egípcio. E o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, é o calendário que nós usamos até hoje. Se eu perguntasse para vocês, eu tenho certeza que vocês saberiam a resposta. Por que ele é chamado calendário gregoriano? É porque ele foi elaborado por um Papa, Papa Gregório XIII. Muito bem. Então, o Papa Gregório XIII foi aquele que elaborou o calendário que nós utilizamos ainda hoje. Então, esse é o nosso calendário. Então, junto com esse, tivemos diversos outros calendários. A partir da página 8 aí tem alguns outros exemplos. No livro de atividades também traz alguns outros, mas nesse momento nos interessa aqui esses 3. Depois, ainda nesse conceito de tempo, nós temos as divisões da história, que é algo importante, que deve estar sempre gravado na nossa cabeça, porque volta e meia nós vamos voltar nisso daqui. Então eu digo a vocês, agora eu estou estudando História com o 9º ano, no 9º ano nós vamos voltar a essa divisão da história aqui. Então isso aqui tem que ficar muito bem gravado na nossa cabeça. Então vamos lá. Primeira divisão da história, ela é dividida em pré-história e história. E o que marca a divisão da pré-história para a história? A invenção da escrita. E quando é que estipula-se uma data para fazer esta divisão? A data é o ano 4000 a.C.
O ano 4000 a.C. é tido como o ano da invenção da escrita, né? Então, a partir do ano 4000, nós não temos mais pré-história, mas nós temos história, tá certo? E a história, ela também é dividida em 4 momentos. O primeiro momento da história é a Idade Antiga. A Idade Antiga vai do ano 4000 antes de Cristo. Aí essas datas vocês não precisam gravar, não é, com muita firmeza agora, que isso vai sendo revisado ao longo dos próximos 4 anos. Como eu falei, até no 9º ano a gente está revisando isso, né? Mas do ano 4000 até o ano 476 depois de Cristo. Ano 4000, invenção da escrita. Ano 476, queda do Império Romano do Ocidente. Então, como eu falei, não precisam preocupar com essas datas, mas só para a gente ter a noção de como foi a passagem de um período para outro. Então, a partir do ano 476, né, nós temos o início da Idade Média. 476 depois de Cristo. Do ano 476, a Idade Média, ela vai até o ano 1453. O que acontece no ano 1453, depois de Cristo? Só recordando aqui, AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, isso vai aparecer sempre aí no estudo da história. O ano 1453 é a queda do Império Romano do Oriente, ou queda do Império Bizantino. No ano 1453 começa a Idade Moderna. A Idade Moderna vai de 1453, queda do Império Romano do Oriente, vai até o ano 1789. O ano 1789 acontece a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, aqui, né, nem precisava estar colocando, né, estou colocando o DC aqui para recordar, mas depois desse momento aqui já não se usa mais esse DC, não. Aí iniciamos a Idade Contemporânea, que é a idade na qual nós estamos. O ano 1789, da Revolução Francesa até os dias atuais, chamamos esse período de Idade Contemporânea. Então, assim está dividida a história. Isso é bastante tranquilo. Como eu falei, não se preocupem com datas ou com eventos, né? Queda do Império Romano do Ocidente, queda do Império Romano do Ocidente, Revolução Francesa, né? Isso não é tão importante para nós agora. É importante para nós sabermos que a história ela tem essa divisão de pré-história até o ano 4000 até a história, né? E que a história tem essas 4 divisões: Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Então, assim nós podemos concluir esse primeiro momento da história, das nossas revisões, né? Lá do primeiro capítulo que nós estudamos, que é a questão do tempo na história.